Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quarta-feira, 19 de março e temos excelentes notícias relativamente ao nosso Benfica. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 19 de março e no dia 19 de março de 1933 o Benfica sagrava-se campeão nacional de corta-mato pelo segundo ano consecutivo, com uma grande prestação de Manuel Dias, a acabar assim a prova em primeiro lugar e a levantar também o título individual, acabando a mesma com um tempo de 35 minutos e 4 segundos. Armando Silva e João Miguel acabariam também em quarto e quinto lugar, contribuindo assim para que o Benfica pudesse ganhar o título coletivo com um total de 10 pontos, sendo que em segundo lugar ficou o Sporting Clube Portugal com apenas 3, mostrando uma vez mais o Benfica, pelo segundo ano consecutivo, que era a grande força nesta modalidade em âmbito nacional. E agora sim, vamos então ver as nossas capas, mas não sem antes desejar um feliz Dia do Pai a todos os benfiquistas, homens, pais de família e, como é evidente, que têm as suas crianças e que espero que consigam passar os seus valores de geração em geração, pois a nossa função como benfiquistas não é só viver o presente, é também alinhavar o futuro. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Não quer tirar o Futebol Clube do Porto da luta pelo título. Jorge Jesus considera que Benfica e Sporting têm mais qualidade individual. Eustáquio é provado no papel de livro. Anselmi chama 4 miúdos ao treino. Entretanto, na Operação Pretoriano, as mensagens antes e depois da AG. Avisos e conclusões de Fernando Saúl. E aqui, sinceramente, não sei porque é que dão assim este destaque todo a Jorge Jesus a falar do Campeonato Nacional e de não tirar o Futebol Clube do Porto. Como é evidente, o Futebol Clube do Porto continua na corrida pelo título, pelo menos enquanto for matematicamente possível. Mas, na minha opinião, é uma equipa que está praticamente descartada da luta pelo título, até para mais pelas últimas prestações do Futebol Clube do Porto. Não acho, sinceramente, que este ano os azuis e brancos tenham pedalada para discutir o título com o Sporting e o Benfica. Ainda aqui nas conversas de campeões, os loucos atrás da loucura de continuar a fazer história no handball português. Rui Silva e Vítor Iturriza falaram com orgulho do quarto lugar no Mundial. E continua então aqui o Jornal do Jogo com esta grande iniciativa, que dá assim cobertura não só ao futebol, mas também a outras modalidades que têm tido grandes desempenhos e ensalçado assim as cores dos combinados nacionais. E por falar em seleção, Nuno Tavares dispensado por lesão. E entretanto, Dalo avisa que ter valor não basta. Aqueles que ganham são lembrados. E esse foi o problema de Portugal durante muitos anos. Realmente diziam sempre que tínhamos uma geração de ouro, mas ganhar títulos está quieto. Até que depois realmente ganhámos em 2016 e depois ganhámos também a Nations League e finalmente conseguimos juntar 2 troféus. Mas acho que não vale a pena continuarmos sempre a dizer que temos os melhores guarda-redes, os melhores defesas, os melhores médios, os melhores avançados, os melhores jogadores do mundo e depois não ganhar nada em termos coletivos. Ao fim e ao cabo, a seleção é um conjunto de jogadores e não apenas individualidades, ou pelo menos assim deveria ser. Ainda aqui no Sporting, Rui Silva chegou para ser titular indiscutível. Manuel Machado compara o guarda-redes a Adán. E ainda aqui no futebol feminino, Kika Nazaré magoa-se e tem o europeu em risco. Sinceramente não sei o que é que aconteceu à Kika, mas só espero que não seja nada de grave e que a mesma possa finalizar a temporada no seu clube e participar depois juntamente com o conjunto nacional. Mas a nós o que nos interessa agora é assim o primeiro destaque do nosso Benfica. Mais investimento, 500 milhões de receita e outro empréstimo obrigacionista. Em entrevista ao jornal O Jogo, o CFO da SAD, Nuno Catarino, anuncia o resultado operacional positivo e define metas. É inevitável um dia bater o recorde de Coxu. E há capacidade para renovar Otamendi e Di Maria. E assim, relativamente aqui aos investimentos e tudo mais, acho muito bem, o Benfica tem que continuar a crescer e, como é evidente, tem que haver mais investimento. Relativamente aqui à situação de Coxu, como é evidente, o mercado vai aumentando e acho que o mercado neste momento está fora de controlo e é normal que de ano para ano se pague mais por um certo tipo de jogadores que têm qualidade ou que vem assim com um cartel de ser um jogador fora do normal.
É assim, não é apenas o Benfica que cada ano paga mais pelos seus jogadores, a gente consegue ver os grandes clubes europeus cada vez a pagar mais, até às vezes por perfeitos desconhecidos, como vimos nesta janela de mercado. Pouca gente conhecia os jogadores que o City contratou e gastou quase 300 milhões de euros em 4 jogadores. Enfim, é a evolução do mercado na Europa e o Benfica nada pode fazer para contrarrestar isto, a não ser formar jogadores de qualidade. Mas, na minha opinião, é impossível sustentar um clube como o Sport Lisboa e Benfica apenas com a formação. Há que ir sempre ao mercado e há que tentar ser o mais cirúrgico possível. Comprar jogadores e não falhar o perfil, que é um dos grandes problemas do Benfica nas últimas temporadas. Enfim, vamos ver o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Nelson avança. O lateral direito é para fechar em breve. As águias apostam tudo na regresso a casa do internacional de 31 anos de idade. E o defesa em final de contrato facilita o negócio. Entretanto, a Suíça dispensa Amdouni com mialgia na coxa esquerda. E ainda o clube com lucro de 34,6 milhões de euros no primeiro trimestre de 24-25. O administrador Nuno Catarino traça a meta. Queremos chegar aos 500 milhões de euros de receitas por ano. E aqui temos várias notícias. Vamos já finalizar aqui o CFO da SAD benfiquista e eu acho que os 500 milhões de euros como meta só pode ser uma meta se não incluir a venda de jogadores. Um pouco à imagem do que fazem os grandes clubes europeus, como é o caso do Manchester United ou do Real Madrid, que contabilizam a receita sem a venda de jogadores, pois o Benfica não pode manter este tipo de negócio onde está a sustentar os lucros da SAD apenas com a venda dos jogadores. Relativamente aqui ao Nelson, também já o disse várias vezes, o Benfica já desde o início da temporada que anda a tentar fechar Nelson Semedo. Infelizmente o Wolves não se mostrou assim receptivo a vender o jogador que estava no último ano de contrato. Inclusivamente o Benfica voltou a tentar no mercado de transferências de inverno. O negócio, uma vez mais, não voltou a fraguar-se e agora é inevitável que o Benfica e Nelson Semedo cheguem assim ao entendimento que praticamente estava definido desde o início da própria temporada e, assim sendo, Nelson jogará de águia ao peito na próxima temporada, o que acho que é uma excelente notícia, até porque só vai voltar em 2026. Ainda aqui Miguel Sousa Tavares diz que contra Gyökeres o Benfica empenha dedos e anéis e, entretanto, os números de lesões disparam, o terror dos ligamentos cruzados. Ainda aqui especial Dia do Pai, com a família Rezende. Carlos, Patrícia e Joana respiram handball. Ainda aqui no Sporting Gyökeres de férias, Rui Borges deu folga extras a vários elementos do plantel. E ainda Trincão está no limite, com um evidente desgaste físico. Já Ullmann diz, Sporting é especial, mas só pensa em ganhar a Portugal. Aqui está, como é evidente, todos os jogadores da Dinamarca ou de Portugal, nesta paragem de seleções, não estão a pensar nos seus clubes. E, como é evidente, querem a ganhar para poder seguir em frente nas suas próprias competições. Ainda aqui na seleção, Neves e Vitinha correm para o 11, juntos pela primeira vez em jogo a doer. E Jorge Jesus diz, Ronaldo ainda é um jovem. Entretanto, operado ao tornozelo esquerdo, Kika Nazaré com o europeu em risco. E aqui no Futebol Clube do Porto, Samu limpa a cabeça na seleção. Dragões acreditam que haverá benefícios. E na Operação Pretoriano, Sandra Madureira e Catão choram em tribunal. Eu podia comentar, podia fazer a piada fácil, era isto, estava à espera, não era? Mas não me vou meter nestas situações porque isto são litígios judiciais, não me quero estar aqui a meter em algo que sinceramente não nos diz respeito a nós benfiquistas e acho que é um processo judicial que é completamente paralelo e que tem que se preocupar é o Futebol Clube do Porto e os fãs e adeptos desse mesmo clube. Nós benfiquistas ficaremos à espera de ver o que é que esse julgamento vai dar e que carecas é que vai descobrir, mas tirando isso acho que não vale a pena estar a fazer aqui grandes comentários. Relativamente aqui à nossa seleção, como sabem, entra amanhã em campo e eu também, tal e qual como os jogadores da Dinamarca que só pensam em ganhar em Portugal, eu só penso em ganhar à Dinamarca. E espero que Roberto Martínez ponha os melhores jogadores em campo de forma a ganhar as duas partidas. Vamos agora ver então o que é que diz o último jornal desportivo e ver o que é que o Jornal da Bola nos traz hoje. Contem com eles. Pedro Gonçalves e Di Maria são reforços de primavera. O extremo leonino já trabalha no relevado e volta com o Estrela da Amadora. Já o argentino das Águias é poupado para atacar o sprint final da época. E o Benfica com lucro de 34,6 milhões de euros no primeiro semestre.
E é assim aqui relativamente ao Sporting, estou um pouco barimbando para se Pedro Gonçalves vai voltar ou não. A mim, Di Maria, só me interessa que volte se estiver 100% recuperado. E já o disse isto nos últimos dias várias vezes. E estar a voltar com o jogador a meio gás, como fizemos na partida com o Mónaco, pode ser mais prejudicial do que benefício. Pois ao fim e ao cabo, vamos ter partidas complicadíssimas, como é a saída ao Dragão, como é o jogo em casa com o Sporting, como é a dupla partida com o Tirsense, que não há que descuidar essa dupla partida, porque senão não marcaremos presença no Jamor, e assim sendo eu quero um Di Maria a 100% e não um Di Maria a 80%, capaz de voltar a recair na mesma lesão. Por isso Bruno Lage tem que ser bastante inteligente no regresso do astro argentino. Ainda aqui no FIFA Futsal World Cup, hoje temos um Portugal-Suécia às 6 da tarde. No Mundial de Futsal 2025, não perca este jogo de qualificação. Por falar em seleção, Diogo Dalot diz que ainda não vai ser o último a sair e Nuno Tavares foi dispensado. Já no Futebol Clube do Porto, Saúl responsabiliza André Vilas-Boas e 2 diretores pelos tumultos na AG. E no Comitê Olímpico de Portugal, Laurentino Dias e Fernando Gomes vão hoje a votos. Já no futebol internacional, a bola no Sport Recife com o clube mais português do Brasil. E no Bola ao Centro, renascimento do voleibol feminino do Sporting Clube de Braga. E por falar em Bola ao Centro, se aqui sentar a descuidar o Braga, como é evidente, e sem querer faltar ao respeito ao clube barcarense, amanhã teremos então Bola ao Centro a partir das 9h30 da noite. Por isso não se esqueçam, se amanhã quiserem Benficar à noite, depois do jogo da seleção, venham Benficar no terceiro anel, onde estaremos a fazer o rescaldo da importantíssima vitória em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, e faremos também um ponto da situação. Falaremos aqui destas notícias económicas e também dos rumores de mercado. Já sabem, amanhã, a partir das 9h30, Bola ao Centro, aqui no terceiro anel. É assim, está feito então aqui o rescaldo da prensa desportiva nacional. Como é evidente, hoje temos vários destaques importantíssimos para o nosso Benfica. Em primeiro lugar, a parte desportiva, Di Maria está cada vez mais perto do regresso, e isso são sempre boas notícias. Também aqui Nelson Semedo está praticamente fechado e são excelentes notícias para a próxima temporada. E em termos económicos, parece que o Benfica se continua a reestruturar financeiramente e continua a cavalgar para continuar a dominar, pelo menos nesse âmbito, o futebol nacional. Agora, falta começar a também dominar de forma consistente a parte desportiva, pois a mim não me serve ganhar 1 ou 2 títulos por temporada. Temos que ganhar mais títulos para poder recuperar a hegemonia do futebol, porque apenas ganhar um campeonato num ano, uma supertaça no outro, isso não faz digno jus ao glorioso nome do Sport Lisboa e Benfica. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!